Shalom, shalom, Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Queria trazer para vocês mais uma ministração que é um preparo para Pentecostes, então é um pré-Pentecostes. Esse veio do Asher Intrater, como você quiser. Foi um Global Broadcast, nem sei como é que traduz isso. Foi do dia 18 de maio de 2023. E eu creio que vai nos ajudar na nossa travessia, que nós estamos aí já desde Páscoa até Pentecostes, o Senhor alinhando os nossos caminhos e nos preparando para essa transição de eras. Eu estou num lugar diferente hoje, então vocês vão ouvir bastante barulho. Eu espero que o microfone dê prevalência aqui à minha voz. O título de hoje é Vencendo o Mundo e nós vamos começar com o texto de João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito, Jesus está falando, para que tenhais paz em mim. E Ele está falando a respeito de tudo que nós vamos passar no mundo, por que Ele veio, por que Ele nos trouxe a sua palavra, a sua obra, e que Ele está indo para o Pai. Mas Ele diz, eu tenho dito essas coisas para vocês para que vocês tenham paz e vocês vão ter paz em mim, não fora de mim, em mim. Apesar de estarem no mundo, no cosmos, porque no mundo vocês vão ter tribulações, tilipses, tribulações. Mas tem de bom ânimo, eu, Jesus, venci o cosmos, eu venci o mundo. A palavra tilipses, tribulação aqui, ela vem de prensa de azeitona, então é um processo de forja, um processo de prensa, um processo difícil. No mundo vocês vão ter processos de forja, processos que são difíceis. E o que é o mundo? O mundo é o desalinhamento da criação debaixo da cobertura do maligno. O mundo, o cosmos, ele jaz no maligno, ele está debaixo de um domínio. E nós estamos nesse mundo e nós nascemos desalinhados por causa da queda de Satanás, por causa da ofensa de Satanás e das tentações e provações de Satanás. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ainda nesse texto, além de cosmos, além de mundo, além de tribulação, tilipses, nós temos também vencer. Tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo. Essa palavra é Nikal, que vem... Aliás, o seu tênis Nike vem dessa palavra, Nike, que é vencer, ser vencedor. E nós somos vencedores em Cristo. O que significa vencer? O que significa Nikal? Jesus venceu o mundo, Ele conquistou, Ele venceu, Ele foi além, Ele ultrapassou os limites, Ele foi vencedor. E essa palavra vitória em hebraico é Nitzachon. E Nitzachon é uma junção de duas palavras. A palavra Nitzah, que é eternidade, e o finzinho Ron, que significa um pouco de alguma coisa. Então é um pouquinho de eternidade. Vitória, ser vencedor, é ter um pouquinho de eternidade, é você ter um adiantamento de herança, um adiantamento de eternidade, você ter um pagamento antecipado, receber antecipadamente aquilo que é a sua herança, que é a vida eterna. Tribulação nós temos todos os dias e ela vai se intensificando. Na nossa jornada em Cristo, nós começamos, vamos dizer que a gente começa aqui e chega aqui, né? Nós começamos, ela é uma jornada assim e ao mesmo tempo que ela sobe e desce, ela é espiralada porque ela tem ciclos. Vamos só nessa reta no momento, de baixo para cima. Nós temos vales e montanhas, nós passamos por momentos difíceis, momentos de vitória, momentos de batalha, momentos de vitória, mas perceba que eu não estou aqui numa reta, eu estou numa subida, eu estou sempre aumentando, eu estou sempre avançando. Isso é o avançar do cristão. Apesar dos altos e baixos, ele sempre acaba subindo. E no meio dessa subida nós teremos tribulações todos os dias, diferentes, aflições, teremos provações, teremos provas, tentações. São muitas as coisas que nós temos, algumas muito mais difíceis e algumas mais fáceis. Mas faz parte porque nós estamos num mundo em que há tribulação por causa do domínio do maligno nesse mundo.
E então Jesus venceu o mundo, e quando ele vence o mundo, eu entro na vitória dele pela fé. Não é verdade? E aí nós vamos para o nosso próximo texto, que é 1 João 5, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Nikao, cosmos, vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. Como é que a gente vence esse mundo sendo nascido de Deus? Pela fé. Nós temos uma crença que gera um resultado. Fé é sempre um verbo. Quando você crê em alguma coisa, você produz algo, você age de uma certa maneira ou reage de uma certa maneira. Não é tipo, eu acredito no fulano, mas a minha vida não é impactada por isso. Não, a minha fé, ela gera uma mudança de comportamento, uma mudança de ações e reações. E é essa fé que vence o mundo, porque ela é de mim isso? Não, não é de mim isso. A minha fé não vence o mundo porque ela é baseada em mim mesma. A fé que vence o mundo é baseada nele. Olha, eu posso ter um dia bom ou um dia ruim. Se for na minha força, eu posso vencer ou perder uma pequena batalha. Mas a guerra eu sempre perderei porque eu não tenho a autoridade, o poder, a magnitude, o alcance necessário para conseguir a vitória sobre o mal, sobre a perdição, sobre a maldade, sobre o maligno ou o mundo que jaz no maligno, no qual terei tribulação. Agora, a minha fé estando nele, ela é sempre certeira, não tem erro, não tem falha, não tem como você perder essa guerra, ela já está ganha. Nós entramos em Cristo, entramos no corpo dele, somos o seu corpo pela fé na sua obra, na sua pessoa, entendendo qual é o plano da redenção e entrando nele como ele sempre vence, nós também sempre venceremos. E o que é que nós estamos vencendo? O que é que tem nesse mundo? Quais são as tribulações? Vou falar para vocês as secundárias, que são as primeiras coisas que vêm à nossa mente normalmente. Nós temos contas para pagar, nós temos dores, enfermidades, ofensas, temos traições, temos luto, temos cancelamento, temos perseguição, temos rejeição, temos um monte de coisas que nos atribulam todos os dias. Mas o que é de fato o que é que de fato nós vencemos primariamente estando em Cristo? Vou te dar uma sequência. Primeiro, temos Satanás. Segundo, temos o pecado. E terceiro, temos a morte. Essa é uma pequena sequência de coisas que nos atribulam. Satanás, ele se rebelou contra Deus. E quando ele percebeu a burrada que ele fez e o que aconteceu com ele, ele pensou, não vou ficar nessa sozinho. Vou levar a coroa da criação junto comigo. Vou levar toda a humanidade comigo para esse buraco. Ou seja, Satanás oferece o pecado, o salário, a consequência do pecado é a morte. O que é a morte? A morte é nós nascermos separados de Deus, é nós estarmos constantemente indo contra o desígnio da criação para nós, como se nós tivéssemos sido criados, por exemplo, vamos dizer que Deus te criou um celular, você é um celular, o celular foi feito para se comunicar, mas você usa o celular do seu espelho para usar drogas, ao invés de usá-lo para se comunicar. É um desvio do desígnio para o qual fomos criados, do nosso objetivo, para o que nós servimos. Nós servimos para ter comunicação com Deus, nós servimos para ter comunhão com Deus, nós servimos para gerar vida nesse mundo porque nós somos filhos de Deus. Mas quando nós nascemos dentro do desígnio do pecado, nós estamos separados de Deus, não temos boa comunicação com Deus e não cumprimos o nosso desígnio, o nosso papel, o nosso objetivo para o qual nós fomos criados aqui. Ou seja, nós estamos mortos. O que está morto em nós? O nosso espírito está morto em delitos e pecados. Estando morto o espírito, o DNA de Deus, a pessoa de Deus, o sopro de Deus, o fogo de Deus, a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, não pode habitar em nós.
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com um espírito capaz de abrigar a presença de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Mas por causa da obra de Satanás, lá atrás em Adão, quando nós nascemos com o espírito morto e o Espírito Santo não pode habitar em nós. A nossa jornada de vida é para encontrarmos o caminho de salvação, para que nós tenhamos novamente essa conexão, que nós sejamos o celular que tem o sinal para poder se comunicar com Deus e ter a filiação, ter a herança, ter o desígnio, funcionar da maneira para a qual nós fomos criados para funcionar. Então nós temos Satanás, o pecado e a morte. A rebelião, que faz com que os seres humanos estejam no pecado, cujo salário é a morte eterna. Nascemos indo para uma eternidade sem Deus e passamos toda a nossa jornada aqui na Terra, seja lá qual for, onde for, quão longa for, buscando essa reconexão, e Deus nos dá em muitos momentos de nossas vidas, quase constantemente, momentos e oportunidades por meio de pessoas, paisagens, músicas, seja lá o que for, oportunidades para que nós venhamos a compreender que estamos sem essa chave, sem essa presença, sem essa glória, e venhamos a buscá-lo. Ele sempre traz a solução para o nosso problema. Deus é amor, Ele quer que nós nos reconectemos com Ele, mas Ele não quer robôs, Ele quer que você escolha isso. Nós podemos escolher a vida e a morte, nós podemos escolher o caminho A, B, C, D ou E, nós podemos escolher o caminho da cruz para a vida eterna ou o caminho que continua na perdição. Deus não tira de nós o nosso livre-arbítrio, porque faz parte da imagem e semelhança que Ele criou dele mesmo em nós. E aí nós temos a solução, nós temos Jesus, que pega essa morte e leva sobre si esse desígnio torto. Ele leva sobre si esse pecado, essa morte. Satanás veio trazer para nós a morte e Jesus veio levar essa morte sobre si para que nós não precisássemos pagar esse preço. Há uma consequência para tudo. O salário do pecado é a morte, precisa haver um sacrifício para que essa morte seja resolvida, precisa haver um preço pago para que isso haja uma solução para isso. E Jesus pagou esse preço, ele vai para a cruz, ele leva o pecado e ele vence como? Primeiro ele morre, ele fica morto 3 dias e 3 noites e aí ele ressuscita dos mortos. Quando ele fala para nós, olha, quando você crê em mim, a vitória que vence é quando você crê em mim, é a sua fé, a sua crença em mim e no que eu fiz. Você entra em mim, o seu espírito vai nascer de novo, o Espírito Santo vem habitar em você. O processo que está acontecendo não é que eu não paguei o meu preço, eu vou pagar o meu preço junto com ele. Ele paga o preço principal, porque nós não temos essa autoridade, esse poder e essa capacidade, porque nós não somos criadores. Então ele faz e aí eu por associação eu entro nele. Nele eu sou crucificada, sou sepultada e então eu ressuscito. Ele leva à morte, eu ganho a ressurreição. E essa ressurreição de Jesus foi o que venceu a morte e o Hades, o inferno. O que é o Hades? Que está traduzido na Bíblia como inferno, mas melhor a gente manter como Hades. O Hades é um receptáculo para todas as pessoas que morrem sem Jesus aqui na Terra. Então você morreu com o seu espírito morto em delitos e pecados, você não quis Jesus, a pessoa não quis Jesus, ela vai para esse lugar chamado Hades. Quando Jesus morreu na cruz, ele desceu nesse Hades e ele ministrou para todos os que estavam ali para que eles também pudessem entrar na vida abundante aqui na Terra e eterna. Eles que estavam mortos agora ressuscitarão na segunda vinda de Cristo, agora estão esperando em outro lugar chamado paraíso. E por meio dessa obra de Jesus em que eu entro nele e eu tenho meu espírito nascido de novo, eu ressuscito com ele, eu tenho a salvação. Eu já não estou mais naquela perdição que veio de Adão, da morte de Adão por causa de Satanás, da cenourinha de Satanás, que veio tentar Adão. Adão caiu e ele pagou um preço, ele colheu uma consequência. Nós nascemos de Adão, nós nascemos dentro dessa herança maldita.
E aqui na nossa jornada de vida nós temos essa oportunidade de entrarmos na salvação, sairmos da perdição, morte eterna, e entrarmos na salvação, vida eterna. Como se Jesus fosse o remédio para o nosso problema de tribulações diárias. E então, pela fé, se eu estou em Cristo, lembra que Jesus, quando ele estava na cruz, ele falou assim, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. De fato, nós não tínhamos esse entendimento e ainda muitos não temos esse entendimento do que a gente faz quando crucifica a Cristo, e o crente que crucifica a Cristo de novo e de novo e de novo, porque aceita a Cristo, crê, entra numa jornada, mas constantemente viola essa jornada, viola os princípios, ataca, resiste, é como se você quisesse crucificar Jesus de novo, de novo e de novo. Mas Jesus quer nos perdoar, e quando nós entramos nele, nós também somos, pela fé, o perdão para muitos, que nós podemos levar a Cristo para que eles recebam o perdão de Cristo. Não sei explicar isso, estou copiando aqui essa frasezinha difícil do que o Asher falou. Lembrando, gente, que eu não estou traduzindo a mensagem dele, eu estou trazendo o que me edificou, fiz as minhas anotações, estou trazendo um resumão junto com a minha própria pregação, porque sou eu que estou trazendo, então não tem como ser só dele. Para você ouvir a mensagem dele, você pode entrar lá na mensagem dele, procura e liga lá no YouTube a tradução, tá bom? A legenda traduzida. O mundo, ele nos atrai ao pecado. Satanás, ele é o dono do mundo no momento, ele é o domínio, dominador, né? E ele, tudo que há no cosmos, tudo que há no mundo, porque ele está torcido, a criação, ela está fora do seu prumo, estando debaixo dessa cobertura satânica. O que acontece é que tudo é uma tentação, tudo nos atrai para baixo, é como a lei da gravidade, ela nos atrai para baixo. Você joga para cima e o negócio tem que cair, é uma atração para baixo. Atualmente, no mundo espiritual, o mundo, as coisas do mundo, o que o mundo tem a nos oferecer, normalmente nos traz para baixo. Por isso, quando a gente entra nos caminhos de Deus, nós entramos contra a corrente. Nós andamos sempre resistindo o mundo e somos tidos como esquisitos, porque nós fazemos diferente, mas é porque nós entramos debaixo de uma outra cobertura, de um outro reino que tem outro padrão moral, outro padrão de fazer tudo. E quando o mundo te atrai ao pecado, ele também te condena por pecar. O mundo ele é uma moeda de mão dupla de tudo que é ruim, uma moeda de dupla face de tudo que é ruim. Ele te atrai para pecar e aí ele te condena por pecar. Mas em Cristo nós somos tirados desse estado de eterna condenação que nos leva à morte, e ainda assim, mas ainda precisamos buscar constantemente a presença do Espírito Santo para que nós possamos avançar de vitória em vitória. Porque nós temos uma vitória de uma batalha hoje, mas a guerra a ser ganha é a guerra contra a morte. E isso a gente vai batalhar toda a nossa vida, até o nosso último sopro de vida. O dia que a gente morrer, a gente vai saber se nós vencemos mesmo ou não, apesar de que o Espírito Santo está sempre trazendo a testificação no nosso espírito do nosso novo nascimento, ou de nós termos nos desviado do estreito caminho da salvação, onde nós trabalhamos a nossa salvação, que a gente chama de santificação. Agora, qual é o grande alerta para nós? Dentro desse momento em que nós estamos no mundo, mas não pertencemos mais a ele, mas nós ainda estamos aqui de corpo, alma e espírito, apesar do nosso espírito estar ligado em outro reino, o alerta é: não morde a cenoura, não caia na cilada, não morda a isca constante que Satanás está colocando diante de ti. Ai, mas eu tenho um sentimento assim, eu penso que eu sou uma coisa, porque não, os seus sentimentos, o seu coração, ele é enganoso. A única coisa que você pode usar para se respaldar de fato é a verdade da palavra de Deus. Se a palavra disse, assim é. Se o inimigo soprou, se o mundo está indo nessa direção, se a mídia, se a narrativa, se a ideologia
é contra a palavra, isso já são cenourinhas e iscas, armadilhas que o inimigo lança diante de nós para que nós possamos cair. O que é essa queda? Nós temos uma proteção, uma cerca de proteção ao nosso redor. Nós temos uma armadura quando estamos em Cristo, em Deus. Quando o inimigo consegue nos fazer pegar aquela cenourinha que vai contra a verdade da palavra de Deus, ainda que nós não entendamos o que é aquilo, ela abre uma brecha na nossa armadura que permite a entrada do inimigo. Isso nos fere, nos machuca. É por que Deus estabelece regras, leis, padrões? Porque Ele está nos protegendo, assim como pais. Os pais falam para o bebezinho, não coloca o dedo na tomada, vai fazer dói-dói. Não coloca o dedo na tomada, não bota o dedo na boca e põe na tomada, pior ainda. E no começo, quando a criança é muito bebezinho, a gente coloca uma proteção na tomada, né? Mas depois, com o tempo, a criança vai aprendendo a saber de ouvir não. Por que o pai e a mãe dizem não? É para proteger a criança. Quando Deus fala não faça isso, não é porque ele é chato, turrão, desmancha prazeres. Não, Ele está te protegendo de algo que você não está enxergando. A eletricidade você não enxerga, você não cheira e você só vai ouvir o barulho dela se você estiver lá do lado do primário. São aqueles cabos que passam na rua de transformador a transformador. Quando você chegar pertinho deles, não chega muito porque ele te chupa para cima, ele te atrai. É como toda coisa ruim nos atrai aqui no mundo, a eletricidade faz a mesma coisa e ela vai te machucar. Ela pode ser uma bênção se utilizada da forma como foi designada para ser utilizada. Como o sexo, por exemplo. O sexo é maravilhoso dentro do casamento entre um homem e uma mulher, dentro de uma aliança de comunhão para a vida. É porque isso é muito chato, que coisa mais... É para te proteger. Você não está enxergando o malefício do sexo, a eletricidade, fora do seu desígnio. Você não quer estar dentro de uma banheira, jogar o rádio ligado na corrente elétrica lá dentro. Você vai ser eletrocutado, você vai morrer. Então, quando nós saímos fora dos padrões, dos desígnios de Deus, das leis de Deus, o que acontece conosco é, se não vai machucar, vai matar. Se não vai matar, vai machucar. E o que Deus, como um bom pai, está fazendo é nos prevenindo, nos ensinando e nos protegendo. Mas nesse mundo, especialmente agora nos últimos dias, cada vez mais haverá uma resistência contra Deus, algo que quer que nós odiemos a Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus. E nós vemos isso na nossa juventude. A geração Z é uma desgraça nesse âmbito. É a geração que mais tem informação e que menos tem revelação. É a geração que mais acha que pode fazer tudo, porque seus pais não os ensinaram nos caminhos do Senhor. Então, eles não sabem quais são as consequências invisíveis das suas ações e reações, do seu comportamento, de dar asas à sua liberdade, aos prazeres do mundo. Infelizmente, nós falhamos, a minha geração falhou para com os filhos. E nós vemos uma geração perdida. Fica a dica, não morda a isca que o inimigo está colocando diante de ti. O caminho para a salvação, ele é estreito e ele não é chato, ele não é entediante, ele é glorioso, maravilhoso, magnífico. Se você só foca no que você não pode fazer, você perde, você fica só de olho ali na árvore do bem e do mal, eu não posso comer, do conhecimento do bem, eu não posso comer, não posso comer, não posso comer, você esquece de todas as outras árvores do jardim que você tem liberdade para desfrutar. E o que está acontecendo hoje é exatamente isso. A gente foca no que não pode e esquece de tudo que é maravilhoso que Deus fez e que pode, e que é bom, e que edifica. Mas faz parte do engano que está sendo semeado pela mídia, pela narrativa e até mesmo dentro das igrejas. Pasmem. Pois é. Satanás, ele sempre vai colocar armadilhas diante de nós para que nós sejamos separados de Deus, para que nós sejamos cortados totalmente, às vezes um pouco separados, às vezes totalmente separados, de forma que nós perdemos de fato a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus. Mas Jesus, ele desceu para o inferno e ele subiu, ele ressuscitou. E ele ressuscitou com as chaves da morte e do Hades. Ele destruiu o poder do inimigo, ele destruiu a autoridade do inimigo, ele tirou, ele destituiu do inimigo essa autoridade completa que tinha, que foi dada para ele por Adão. E quais são as chaves que Deus nos deu? Vamos dar uma olhadinha em, deixa eu ver se é agora que tem esse texto, daqui a pouquinho, mas você já pode abrir aí,
em João 17, já deixa aí aberto, que a gente vai dar uma explorada aqui. Qual é a chave que Deus nos deu? A chave primária foi o nome de Jesus. Aliás, eu já vou ler para você já então. João 17, versículo 11 diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E no versículo 12, guarda-os no teu nome que me deste, e eu estava com eles. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Então, Jesus fala para o Pai no versículo 11, guarda-os em teu nome. Quem é o nome? Qual é o nome de Deus? Yahvé, Yehová ou Yeshua. E aí Jesus fala assim, quando eu estava com eles, Jesus já fala como se ele tivesse ido, mas ele está aqui com eles ainda. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, Yeshua, Yehová, Yeshua. E eu os protegi. Depois a gente vai seguir no versículo 15. Então, o nome de Jesus é uma chave espetacular. Por isso que tudo que você ora é em nome de Jesus. Não adianta você orar, por exemplo, alguém vem te abençoar, eu te abençoo. No meu nome não tenho absolutamente lastro algum, autoridade, poder algum para abençoar alguém. Mas em nome de Jesus eu posso te dizer, eu te abençoo em nome de Jesus. Haja cura em nome de Jesus. Haja libertação em nome de Jesus. Haja vida, haja ressurreição em nome de Jesus. Haja bem-estar em nome de Jesus. Esse é o nome poderoso, essa é a chave para todos os nossos problemas, as nossas soluções. Porque Ele que é Deus, o leão de Judá, desceu da glória, se tornou o Cordeiro de Deus, morreu naquela cruz para nos dar essa vida. Logo, o nome dele tem lastro, tem peso, tem garantia de que funciona. Então nós tínhamos Satanás, pecado, morte, e aí nós temos Jesus que venceu a morte, ele morre, mas ele ressuscita. Na cruz ele leva todo o pecado e ele toma a chave do inferno e da morte nas mãos e nos dá o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. E essa chave, ela serve para o quê? Ela serve para abrir e fechar, ela serve para soltar e prender e ela serve para ligar e desligar. É tudo a mesma palavra com novas, faladas de maneiras diferentes. Porque a gente vê lá, olha, com a minha chave você vai ligar ou desligar. No hebraico, no bíblico, no Jesus da glória, no grego, não é ligar e desligar como a gente pensa de um interruptor. É prender, é ligar de amarrar, prender, e desligar de desprender, soltar, liberar. Então, com essa chave, nós podemos abrir e fechar as portas dos céus, ou nós podemos abrir as portas dos céus e fechar a porta do Hades, os portões do Hades, do inferno, da morte. E nós podemos soltar, liberar a influência dos céus sobre as vidas. A gente não vai usar essa chave para abrir e fechar corações, a gente não tem esse poder. Mas o que nós podemos fazer é abrir e fechar influências, coisas que estão nas dimensões do espírito, as coisas que estão no mundo, para que essa vida tenha um alento, um descanso desse monte de bombardeio de influência, para que ela possa ouvir o Espírito Santo, que é quem vai falar conosco, vai nos convencer da nossa condição, vai nos mostrar como estamos, vai trazer a revelação de como estamos no mundo e de que nós precisamos de Jesus, porque a vida eterna está chegando, o momento de escolha está chegando, porque a gente não sabe o dia que vai morrer. Então, quanto antes, melhor para fazer essa escolha, né? E lembre-se que Jesus, ele não ora para que nós sejamos tirados do mundo. Aí a gente já está no versículo 15, João 17, 15. Não peço que os tires fora desse cosmos, desse mundo todo desalinhado, cheio das influências de Satanás. Mas eu peço que o Senhor os guarde, os proteja do mal, dessas influências que estão perpetuando essa condição de morte eterna na vida deles. Tudo certo? Tudo certo. A gente vai entrar numa outra parte agora da ministração, que é bem rapidinha, mas eu acho que eu vou ter que entrar no próximo vídeo. De qualquer maneira, nós vamos entrar agora em Apocalipse 17, em que Deus fala do juízo de Babilônia, a grande meretriz. Como que é em grego esse grande meretriz? É porné megali.
é tudo que é imoralidade sexual, tudo que tem a ver com a rebeldia contra Deus, vem dessa Babilônia, vem dessa grande meretriz que vem nos tentar tirar dos caminhos do Senhor, ou nos impede de entrar nele, ou quer nos tirar dele. E então nós temos, por um lado, uma Babilônia, uma grande meretriz, pornê, que tem tudo a ver com imoralidade sexual, adultério, fornicação, pornografia. E do outro lado ela está sentada numa besta. Essa besta ela vai trazer violência, não só o engano de Babilônia, mas uma coerção. Como é que fala isso em português? Uma ameaça, não sei como fala isso, mas é uma intimidação, eu acho que dá para falar assim. Política religiosa vem com, e aí espiritual, e traz o assassinato, o crime, a violência. São essas duas coisas andando juntas. Uma vai te tentar mais, a outra vai te condenar mais. Então a Babilônia ela te tenta, mas quem te condena é a besta. E nós temos um caminho estreito, certo? Então eu tenho, do lado de tentação, nos nossos dias especialmente, uma coisa muito prevalente, muito intensa, é que eu preciso fazer a minha vontade. Isso é um espírito de Babilônia, é um espírito de Jezabel. Eu sou a última batatinha do saco, é a minha opinião que conta. Se você está contra a minha opinião, eu vou contra você, porque a minha opinião é lei. E se você discorda da opinião da maioria, que é totalmente influenciada pelo espírito de Jezabel e Babilônia, você também vai ser escorraçado da sociedade. Nós rebelamos constantemente contra Deus, suas leis, seus padrões morais, sua verdade. De um lado, ela impede aqueles que não conhecem a Deus de se achegarem a Deus, porque tudo é relativo, o caminho é super amplo, você pode fazer o que você quiser sem consequência alguma. Óbvio que há zero conhecimento do mundo espiritual aqui, zero, absolutamente zero conhecimento de Deus, então menos ainda. Por outro lado, aquele que está nos caminhos do Senhor, que já é um caminho estreito, imagina nas Olimpíadas, na ginástica rítmica ou olímpica, aqueles que fazem o trabalho naquela barra, acho que é cavalo que chama, não é? É aquela barra comprida, que a pessoa faz um monte de manobras num negócio dessa largura, que cabe só o pé. Dependendo do pé, nem o pé inteiro não cabe, cai até pelas bordas. Imagine que a nossa vida em Cristo, a nossa jornada é andar num lugar estreito daquele. Se sair um pouquinho para cá, cai para cá. Se sair um pouquinho para cá, cai para cá. Ela quer, então, te tentar e te lançar todas as cenourinhas para que você não consiga permanecer nesse caminho. Então, ela te tenta, ela te faz ser vacilante, ela te atrai, ela te faz desejar coisas que você não quer mais desejar. É uma luta contra a carne. Nós falamos isso na nossa última palavra, lembra? Procura que está aí no YouTube. E então, nesse caminho muito estreito, nós precisamos cuidar de ter o foco. Quando você faz ginástica olímpica, você tem que ter um foco espetacular. Nosso equilíbrio depende do foco. Então, você vê que eles marcam um ponto e eles precisam manter o equilíbrio olhando para um ponto. É que nem o bailarino quando ele dá a pirueta. Ele marca um ponto e ele dá a pirueta e a cabeça volta para aquele ponto, para ele ficar no prumo. Nossos olhos precisam estar constantemente em Cristo Jesus. É só olhando para Ele, mantendo o foco nele, nas coisas que Deus está falando, nas dimensões do Espírito, do que vem do celestial, é que nós permanecemos no prumo, equilibrados, sem perder esse equilíbrio de andar nesse lugar estreito. Logo em Apocalipse 2 e 3, o que a gente mais ouve são duas frases. Uma é: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, ouça o que o Espírito está dizendo. Nossos olhos precisam estar em Cristo e nossos ouvidos precisam estar constantemente antenados no Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos alertar do perigo das armadilhas, das cenourinhas e iscas que estão penduradas ao nosso redor. E não, você não vai ficar bitolado nisso, é como se fosse um treinamento de exército. Você vai enxergar tudo que tem ao seu redor, de ruim e de bom. Porque Deus quer que você esteja antenado não só no ruim, Ele quer que você conheça as promessas, o que é de glorioso, a tua herança, a tua identidade em Cristo.
a bênção e o prazer da companhia de Deus, porque em tudo isso, em toda essa jornada, nós estamos sempre com Ele, nós nunca estamos sozinhos. Ele está sempre conosco e nós precisamos ter olhos para vê-lo e ouvi-los para ouvi-lo. Isso é o que nos vai manter no prumo, na segurança dele, na proteção dele. E outra frase que nós ouvimos repetidamente, um outro termo reincidente em Apocalipse 2 e 3 é: ao que vencer. Ao que vencer darei de comer da árvore da vida. Ao que vencer se tornará coluna no meu templo. Ao que vencer sentará comigo no trono com Jesus. Ao que vencer. É para vencedores. E nós vencemos porque Jesus venceu e nós estamos nele. E então, fica as duas dicas. Conheça como funcionam as coisas no mundo espiritual. Não morda as iscas que Satanás tem diante de ti todos os dias. Permaneça nesse caminho estreito, porque ele é glorioso. Os prazeres do caminho estreito são muito maiores do que o caminho largo. Se nós buscarmos, os passeios que nós podemos ter nas dimensões do Espírito são espetaculares. Não perde para nada que o mundo pode nos oferecer, mas nós precisamos pagar o preço de querer andar com Cristo, de querer treinar num caminho estreito, de querer dar tempo para Ele, de querer dar ouvidos para Ele. É uma busca constante, é um desbravar de um caminho que parece estar na contramão do sistema, mas está na mão certa da criação, do desígnio da criação para nós. Nós vamos ser o celular que foi usado da maneira certa, que funcionou para a coisa certa. Deus nos fez para termos comunhão com Ele e para experimentarmos da glória, sermos casa da glória de Deus. Amém? E então, não morda a isca, permaneça no caminho estreito, ouvindo o Espírito Santo e olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da tua fé. Amém? Eu te abençoo nessa jornada maravilhosa. Você será muito mais do que vencedor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Shalom, shalom.